medo é um sentimento muito interessante. Ele é um fusível de proteção à vida que impede que nos coloquemos em situações de risco, mas em algumas vezes ele é tão intenso que ou nos coloca à mercê do predador ou nos impede de termos uma vida plena. Como era de se esperar, cada um de nós tem uma tolerância diferente à exposição ao medo. É normal, uns são mais destemidos, outros mais retraídos, e tá tudo bem. Medo era o que eu sentia em algum dia de novembro daquele ano de 2019, dentro de um vagão de trem. Eu estava indo fotografar no Anhangabaú, estava com muito medo de descer do trem e enfrentar essa situação de fotografar na rua, principalmente porque o Vale do Anhangabaú não é uma região muito hospitaleira. É um local aqui em São Paulo que sabidamente há furtos, violência, mas eu queria criar coragem para poder fazer aquilo que eu adoro, que é a fotografia e, melhor ainda, a fotografia de rua. Eu estava ali tão conectado aos meus medos e inseguranças que sequer me dei conta que eu estava cercado por outras pessoas que compartilhavam suas versões próprias desses mesmos sentimentos. E o pior, que as pessoas que seriam dali a alguns minutos os sujeitos das minhas fotos também tinham os seus medos e inseguranças. Finalmente eu percebo que não vai ter outro jeito. Eu vou ter que enfrentar os meus medos se eu quiser fotografar. E timidamente, muito cabisbaixo, eu vou saindo daquele buraco do metrô, ouvindo uma música distorcida vindo de uma caixa de som que estava além do volume que ela conseguia reproduzir. No rap, o homem pedia perdão à sua mãe pelo tempo que passou na cadeia e por todas as dificuldades que ele tinha feito ela passar na vida. Eu paro, encaro esse homem, fico olhando ali a sua arte durante alguns minutos e os nossos olhares se cruzam. Eu mostro a câmera para ele, aceno a cabeça e, numa comunicação não verbal, ainda cantando sua música, ele acena de volta para mim, me dando a permissão para tirar a sua foto. O que eu faço? Nossa conexão, ainda que tendo sido feita sem palavras, permitiu por um instante que as nossas duas vidas muito diferentes se conectassem através da câmera fotográfica. A foto é essa aí. Nesse momento, outras pessoas que estavam ali observando o cantor, dois rapazes, me pediram espontaneamente para que também fossem fotografados. Concordei e imediatamente eles levantaram as camisas porque o que eles queriam era mostrar as suas tatuagens. A foto está aí. Hoje eu me dou conta que éramos diferentes almas compartilhando um mesmo local
e medos inerentes a cada um. Um abria a sua vida para quem quisesse passar ali e ouvir. O outro estava com medo de ser julgado pelas atividades que estava ali fazendo. Estava com muito medo que as pessoas julgassem a minha fotografia, julgassem ou questionassem o que eu estava fazendo ali. E os outros dois rapazes, observando a arte daquele homem que cantava, eu que fotografava, resolveram também se abrir a um registro que eternizou o momento para uma pessoa que eles não têm a menor ideia de quem era, no caso eu. E hoje carrego comigo e compartilho com o mundo a fotografia desses dois rapazes que também enfrentaram os seus medos, os seus receios, para terem a sua foto eternizada como um registro temporal daquele dia ali no centro de São Paulo. Essa interação inicial me deu mais coragem para continuar o meu passeio e a minha busca fotográfica. Só que agora eu chego numa região mais complicada, as escadarias do Teatro Municipal, onde pessoas em situação de rua já estão ali há algum tempo. E essas, em função da vulnerabilidade que sofrem, que estão expostas diariamente, têm uma certa desconfiança e não costumam se abrir com tanta facilidade com outras pessoas que não são expostas da mesma forma diariamente. Mas eu reparo que entre aquelas pessoas há um homem que se veste, ou pelo menos se apresenta de forma diferente. Ele ainda tem roupas e aparência de uma pessoa que não está naquela situação durante um período prolongado de tempo. Eu começo a conversar com ele e ele me diz que está ali só alguns dias porque tinha acabado de ser demitido e não tinha coragem mais de voltar para casa e encarar a sua família. Nossa conversa anda por alguns minutos e eu simplesmente empresto meus ouvidos para que ele conte a sua história e de uma forma muito aberta, sem filtros, ele vai relatando para mim o que aconteceu para ele estar naquela situação. Eu explico o que eu estou fazendo e ele se sente, não é honrado, mas ele se sente feliz porque eu tenho interesse em fazer a sua fotografia. É como se eu estivesse dando um respiro a mais de esperança naquela situação em que ele se encontrava e ele concorda. Meio sem jeito, ele pergunta o que deve fazer e eu digo simplesmente que ele tem que ser ele, naturalmente, o que ele não consegue compreender. Nossa conversa segue por mais algum tempinho e ele finalmente vai se libertando, vai se acostumando com a câmera e permite que a sua imagem fique aí registrada para a eternidade. Olha a pretensão que eu tenho
que as minhas imagens ficarão para a eternidade, mas de uma certa forma ficarão, nem que seja num banco de dados da humanidade para consultas futuras. Afinal, muitas das fotos que vemos hoje são bancos de imagens de outros tempos, que eu digo, né? Fotos muito antigas, elas são bancos de imagens de fotógrafos que sequer imaginariam que seu trabalho seria apreciado 100, 200 anos aí na frente. Mas o fato é que ele se abre e permite que a sua fotografia seja feita. Olha o que aconteceu. Nem tudo são flores, né? Nesse dia havia também pessoas que não queriam conversa e muito menos serem fotografadas. O senhor me disse que estava pedido pela polícia, então não queria a câmera à frente dele de jeito nenhum. Mas a maior vitória desse dia foi a coragem para poder enfrentar os meus medos e voltar para casa com belíssimas fotografias. Foi muito bom.